Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal Resposta Divina. Se você não me conhece, sou o pastor Wellington e todos os dias estou aqui às 10 horas da manhã trazendo uma palavra para Deus, falar o teu coração, abençoar a tua vida. E a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração é aquele versículo que diz que vós sois o sal da terra, luz do mundo e sal da terra. Meus queridos, quando a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra, significa que nós temos um papel muito importante aqui neste mundo. Às vezes as pessoas não dão muita trela para o cristão, não estou falando de igreja, de cristão, daquele realmente que são cristãos verdadeiros, porque antigamente cristão, lá no tempo que a palavra surgiu, lá em Antioquia da Psídia, o cristão foi apelidado, quem seguia a Cristo, porque naquela época quem seguia Jesus era chamado seita do Nazareno, e depois na Antioquia apelidaram o cristão, daqueles que seguiam a Cristo, apelidaram de cristão. Cristão foi um apelido que deu aquele que seguiam a Cristo, porque antes era seita do Nazareno. Antes cristão dizia muita coisa. Hoje a palavra cristão, todo mundo é cristão, não está na presença de Deus, faz tudo errado e diz que é cristão, porque simplesmente acredita em Cristo. Mas a palavra de Deus está falando sobre cristão. Quando eu falo em cristão, é o cristão verdadeiro, é o crente mesmo, genuíno, aquele que tomou uma posição diante de Deus, de verdade, e dá bom testemunho. A esses cristãos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Somos nós que temperamos e conseguimos fazer com que Deus ainda sinta um gostinho para poder mandar chuva, sol e preservar o mundo. Meus amados irmãos, nós temos esse papel e é muito importante. Se o mundo soubesse da importância que nós temos, nos trataria na palma da mão, porque somos nós que estamos dando gosto a Deus de ainda olhar para a terra. Por isso, nós somos sal da terra. A palavra do Senhor diz também, se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal perder a propriedade, a sua finalidade, que é salgar, de nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Mas o que significa isso? Significa, irmão, que naquele tempo, no período do Império Romano, aquele sal que não tinha valor mais para comércio, para utilizar, eles pegavam aquela porção de sal, jogavam na beira do rio, onde havia barro, para que quando as embarcações parassem, as pessoas não escorregassem e andavam pisando ali, usavam o sal como areia. Se o sal não serve para a sua função natural, que é dar sabor, então, na verdade, aquele sal seria levado e jogado para ser pisado pelos homens. É isso que a Bíblia está dizendo. O crente também é assim. Se nós perdermos a propriedade não é salgar, a nossa função é temperar, porque salgado demais ninguém come, Coisa salgada demais não presta. Tem que ser algo light, bem temperado. O crente tem que ser temperado. Então, meus amados irmãos, se a gente não servir para temperar, nós seremos pisados pelos homens. Pisado pelos homens, o que significa isso? Significa, irmãos, são aqueles crentes que dão mau testemunho, aqueles cristãos, mau testemunho, e que depois as pessoas ficam pisando nele, dizendo, é assim que você é crente? Você está bebendo cerveja aí, você não é crente. Você tem um amante aí, você não é crente. Que crente é esse? Aí a turma fala assim, crente de meia tigela. Tem esse ditado. Então, se você é um crente, mas se você não estiver dando sabor, se você perder essa propriedade, você será pisado pelos homens. As pessoas irão falar mal de você, as pessoas irão te criticar, as pessoas irão pisar, não no sentido literal da palavra, mas as pessoas irão te humilhar. Quando as pessoas falam, ser crente que nem fulano, até eu sou crente, tem gente que diz isso, porque vê um mau testemunho, irmão, de pessoas que diz que estão na presença de Deus, mas sai da igreja, sai dali, vai para motel com namorada, acha que é natural
né? Ter relação sexual antes do casamento, acha que é normal tomar cerveja, acha que é normal tomar o vinho, pensando que o vinho de hoje é o vinho daquele tempo, acha que não tem problema fumar um cigarro ou fumar um baseado, acha que é normal comprar e não pagar, ficar devendo. Irmãos, a vida do crente não é assim não, irmãos, né? Como diz a palavra do Senhor, se alguém vive nessa situação, a palavra diz: necessário vos é nascer de novo, disse para Nicodemos. Essa palavra que eu estou falando agora é uma palavra dura, mas é palavra, irmão, de Deus, irmãos. Deus tocou no meu coração, eu tenho que falar. Irmãos, eu não quero falar mal de ninguém, mas tem canal aqui no YouTube que só profetiza vitória, vitória, vitória. Deus, tem hora que Deus toca no meu coração para falar. Deus é contigo, Deus está na tua causa, Deus vai te dar livramento, Deus está aí, mas nem sempre é assim. Tem hora que Deus, ele traz uma palavra desse tipo, para nos consertar, para nos ajudar, irmão. Aquele que recebe a correção de Deus é ovelha, diz a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus vem, é para nos ajudar, irmãos. Esse negócio de para todo mundo Deus é contigo, muitas vezes a palavra não é essa. A palavra é o seguinte: muitas vezes Deus está falando, põe-te de pé e eu falarei contigo. Muitas vezes a palavra de Deus está dizendo para muitas pessoas: larga aquela amiga, senão você vai um caminho de perdição eterna. Aceita Jesus, né? Reconcilie com a casa do Pai. Muitas vezes a palavra é essa, irmão. Né? Não pode ser direto: Deus é contigo, Deus está na tua causa, a vitória é sua. Muitas vezes nem é, porque a vida que a pessoa está vivendo é uma vida irregular, está longe, está fazendo tudo de errado, né? E Deus não aprova isso. Se a pessoa não se converter, se a pessoa não tomar uma atitude séria diante do Senhor, o final daquela pessoa é morte eterna. Então, meus amados irmãos, a palavra de hoje, palavra meio dura, mas Deus tocou o coração e esta é a palavra, irmãos. A gente não pode só passar a mão na cabeça do filho, não, meu filhinho, né? Não pode não. O pai que ama é aquele que ensina a verdade, o que está na palavra de Deus. E esta palavra não é para te matar, não é para derrubar, é para te exaltar, é para te colocar em um patamar superior. Então, meus amados irmãos, sejam sempre sal da terra, não perca esta propriedade e você será exaltado por Deus. Que Deus te abençoe. Preparei um vídeo aí para você abençoado. Assiste esse vídeo e fica na paz do Senhor.